Sandrilene, 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 acorda, olha as crianças. Amém, a paz do Senhor, criançada! Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que cada um esteja bem nesse dia. Como vocês viram, eu estava aqui com uma preguiça, com um soninho que eu estava dormindo. Mas agora a tia despertou. Por que, tia? Escutou uma voz chamando tia. Você que tá em casa, criançada, vocês ouviram também. E ele disse assim: acorda, olha as crianças. Amém. Então, criançada, vamos fazer uma oração nesse dia, agradecendo a Papai do Céu. Então, fecha os seus olhinhos e vamos orar junto com tia. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te suplicar, venha abençoar cada criança, cada papai, cada mamãe que está vendo esse vídeo. Cuida dela, Senhor. Te peço e também, papai, que ela hoje venha aprender um pouquinho sobre ti. Amém. Assim, Jesus, eu quero te pedir por tudo. Amém. Vamos começar cantando uma musiquinha. Você que está em casa, louva junto com tia. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, cê profeta de Israel. Será que tem criança que sabe essa música? Vamos ver se as crianças no outro lado sabem. Tia vai cantar um taquinho e você vai cantar o resto, tá bom? Era uma vez que ainda pequenino foi escolhido para morar. Mas ele não sabia que profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. Quando foi? Uma voz então ouviu. Qual foi a voz? Deus te chama lá no céu. Ser profeta de Israel. Amém. Como vocês viram, criança, pela musiquinha, hoje vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Você que está em casa e não sabe onde fica Samuel, corra, peça ajuda a mamãe, peça ajuda a papai e mamãe e papai vai ajudar você. Enquanto isso, vocês estão abrindo a sua Bíblia. Tia vai beber um pouco d'água, então dá tempo você abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 1 em diante. Vocês já se hidrataram hoje, criança? Se não, beba água, tá bom? Amém! Eu creio que deu tempo das crianças abrir a sua Bíblia. E vamos ler. Deus fala com Samuel em sonho, que diz assim, criança: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te.
e foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez e disse: E se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava os jovens, pelo que ele disse: Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamarem, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve e chamou como da outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu fazer como uma coisa em Israel, a qual todos o que ouvirem tenerão ambas a orelha. Naquele mesmo dia suscitará contra ele tudo quanto tinha falado contra a sua casa, começar-lo-ei, acabar-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se o seu filho execrável, não o repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, como sacrifício, nem com a oferta de manjare. Que palavra maravilhosa! Mas vamos, criança, compreender essa mensagem. A gente começa a entender que Eli já estava idoso. E como a passagem está dizendo, chegou a noite, o horário que a gente vai dormir, que mamãe apaga a luz, papai apaga a luz, para a gente tirar aquele soninho bem gostoso. Então, o que aconteceu? Samuel foi também deitar antes que a lâmpada do tempo se apagasse. E naquele tempo ainda não era se manifesta para aparecer a Samuel, como aqui mesmo está falando a palavra do Senhor em visão. Aí ela ainda não foi manifestada, então foi a primeira vez que aconteceu com Samuel. Então, quando Samuel estava lá deitado, o que aconteceu, criança? Ele ouviu uma voz. Qual foi a voz? Escuta, o Senhor falando com Samuel. Samuel. E Samuel, ele correu e foi a Eli, pensando que era Eli. E ele disse: O Senhor me chamou. E ele disse: Não, volta a deitar-te, porque eu não te chamei. Então Samuel foi o quê? Ele foi com raiva deitar? Não, ele foi. E a segunda vez, ele escutou novamente a voz do Senhor chamando ele: Samuel. E ele correu e foi a Eli. E quando chegou lá, criança, ele fez: O Senhor me chamou. E ele disse o quê? Eu não te chamei. Volta a deitar-te. Então ele voltou a segunda vez e ele começou a dormir. Foi fechando os olhinhos e ele escutou novamente a voz dizendo: Samuel. E ele foi de novo lá e ele falou: O Senhor me chamou, eis-me aqui. E ele disse: Não te chamei, volta a deitar-te. Então, ele entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel. Então, o que foi que ele disse? Olha, quando você ouvir pela quarta vez a voz lhe chamar, você fala: Eis-me aqui. Fala, porque o teu servo... Isso, criança! Então, Samuel foi deitar-se. E quando ele deitou, ele ouviu novamente. Qual foi a voz? Você que está em casa, fala a voz que chamou Samuel, que é a voz do Senhor. Samuel. E Samuel, ele falou o quê? Eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve.
Samuel, ele era obediente, tanto à voz do Senhor como a Eli. Ele era um servo obediente ao templo também. A gente vai entender que Eli, ele tinha 2 filhos, mas os filhos de Eli não andavam corretamente na casa de papai. Então a gente deve ser um servo obediente. Quando nosso papai chamar, a gente ir. Nossa mamãe também chamar, a gente ir. Samuel não sabia que era a voz do Senhor. Então ele pensou que era Eli e foi aonde ele estava dormindo. E ele chegou lá e ele falou: o Senhor me chamou. Se fosse tia ia ficar com raiva, porque foi 3 vezes. E ele não compreendia, ele pensava que era Eli. Então tia ia ficar com raiva, por quê? Porque assim, oxe, ela tá me chamando dizendo que não, mas ele era obediente. Então, criança, seja obediente, tanto a voz do seu pai e da sua mãe, mas também a voz de papai do céu. Mas tia, como é que a gente ouve a voz de papai no céu? Na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes papai do céu diz às crianças que está ouvindo. Vou citar um nome de uma criança: Miguel vai orar. E Miguel não vai orar. Aí Deus pode dizer a quem? Eu vou citar outro das minhas crianças. João Vitor vai louvar. E João Vitor não vai louvar. Meu Jesus. Oh, Deus diz a João: João, pega a sua espada e vai ler. E ele não ouve. Quando Deus falar ao seu coraçãozinho, seja atento para obedecer. Porque o Senhor apareceu a Samuel e Samuel foi atento à voz do Senhor. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que você guarde no seu coração. Seja uma criança obediente à voz de papai. Por que não terminar com aquela musiquinha de Samuel? Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus, mas ele não sabia que profeta seria, e todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Amém. Vamos agradecer por mais uma palavra. Ora junto com ti agradecendo. Senhor Jesus, te agradeço por essa mensagem. Me ensina a ser um servo obediente à sua voz. Me ajuda para quando o Senhor falar comigo, eu ouvir e ser obediente cada vez mais. Assim, Jesus, eu sou grata por tudo. Amém. Tchau. Até a próxima.